Evangelho de João, capítulo de número 4. A partir de hoje nós damos início à nossa série de mensagens em celebração ao aniversário da nossa igreja. Mês de agosto é o mês de aniversário da nossa igreja e nós estamos iniciando essa série intitulada A Igreja e a Cidade. E nós, ao longo de todo esse mês, nós iremos abordar, a partir de diferentes ênfases, essa ideia do que significa um evangelho que dialoga com a cidade, uma igreja que interage com a cultura e, obviamente, a partir do texto bíblico, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre essa temática tão importante, porque não é apenas mero conceito para nós. Nós, de fato, queremos cada vez mais ser uma igreja para essa cidade. Nós queremos ser uma igreja com essa cidade. Nós entendemos que o ser igreja não diz respeito meramente a nos reunirmos, embora isso seja extremamente importante. Nós nos reunirmos para as nossas celebrações, para os nossos cultos. Aqui acontece o ambiente de comunhão, o ambiente de edificação. Nós somos ministrados com a palavra, nós louvamos a Deus através de canções. Nós nos reunimos, vemos uns aos outros, nos encorajamos, nos exortamos, mas o domingo é o dia em que nos prepara para a missão que acontece de segunda a sábado. De modo que se nós reduzirmos a experiência cristã, a experiência da fé, a um dia, a um local e a um horário, de fato nós teremos perdido a ideia geral do que Jesus intencionou para nós. E eu confesso a vocês, eu tenho falado para os líderes da igreja, falei para os irmãos que visitaram o nosso novo local ontem, essa série ela vem debaixo de muita oração e quase de modo assim, para usar essa expressão, de modo até profético, creio eu, porque entendo que aquilo que Deus tem a nos dizer nessas próximas semanas tem a ver com a sua vontade para nós, para esse momento e para o futuro. Um momento que nós temos vivido, um momento de mudanças, um momento de encorajamento. E uma das minhas orações, e creio eu que seja a vontade de Deus, às vezes uma palavra um tanto gasta, mas que eu gostaria de desafiar você a pensar e a orar sobre isso, é que eu realmente creio que Deus deseja fazer um movimento de renovação pelo Evangelho. Aquilo que o pastor americano Tim Keller chama de renovação pelo Evangelho, ou que na história cristã nós chamamos de avivamento. E o Tim Keller diz que quando um avivamento acontece, pelo menos 3 coisas passam a acontecer. A primeira delas é que cristãos adormecidos despertam. Cristãos adormecidos despertam. E como existem cristãos adormecidos? Não são pessoas não salvas. São pessoas que tiveram um encontro real com Jesus Cristo, mas que, por alguma razão, pelos desafios da vida, pelas adversidades, parece que o Evangelho e Cristo não geram mais aquele mesmo encantamento. Diferente daqueles discípulos do caminho de Emaús, como nós vimos no último domingo, e o coração já não aquece mais. Cristãos que estão apáticos, mas quando um avivamento acontece, esses cristãos adormecidos, eles despertam. São aqueles cristãos que estão na igreja, que quem sabe não faltam um domingo, mas não têm aquele fervor no coração, tal como era no início. Uma segunda coisa que o Keller diz que acontece quando um avivamento surge é que cristãos nominais se convertem. E isso é interessante. Quem são os cristãos nominais? São definitivamente os frequentadores de igreja, definitivamente os religiosos, definitivamente gente que está habituado ao ambiente cristão, que vai na igreja domingo após domingo, que ouve sermão após sermão e que, quem sabe, está há anos frequentando uma comunidade de fé, mas nunca, pasmem, tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Eles confundiram o evangelho com conduta moral. Eles são boas pessoas. E por se comportarem corretamente, pensam que são salvos, mas quando um avivamento acontece, quando há uma renovação pelo Evangelho, esses cristãos nominais que estão há anos na igreja percebem, meu Deus, eu nunca conheci Jesus de verdade até agora. Aí então eles se convertem. O Evangelho alcança os seus corações e, por consequência do despertamento dos adormecidos e da conversão dos nominais, o que acontece é que os perdidos são alcançados, porque a igreja é vivificada. O Evangelho apaixona nossos corações. E como nós veremos nesse texto de hoje, não há como ter um encontro real com Jesus Cristo e não ter pressa
sobre falar dele. Não há como não ter sido transformado por Jesus e não desejar falar a todos sobre essa transformação. E antes de ler o texto bíblico, eu leio uma citação de Mark Driscoll, que diz: eu aprendi que a reformição, essa é uma nomenclatura que ele usa para reformular nosso entendimento da missão cristã. Ele diz: aprendi que a reformição exige que os cristãos e suas igrejas se coloquem de joelhos e continuamente confessem os seus vícios de moralidade e de aparência do bem, porque essas coisas definitivamente não atingem o coração nem transformam a vida das pessoas. Aprendi que a missão de Deus não é produzir um grupo de pessoas respeitáveis de moral elevada, mas criar um movimento de pessoas santas, que sejam missionárias cheias de amor, a ponto de se sentirem confortáveis sendo elas mesmas, no convívio com pecadores perdidos, e, consequentemente, assim fazendo, venham a se parecer mais com Jesus. Traduzindo, Deus não veio nos tornar pessoas moralmente melhores. Deus veio nos transformar por completos, a partir de quem nós verdadeiramente somos. Você quer saber qual é uma das grandes críticas daqueles que não frequentam igrejas sobre os cristãos? Você está pronto? É que cristãos são hipócritas. É que cristãos usam máscaras. É que cristãos são falsos. É que cristãos são judiciosos. É que cristãos são moralistas, que têm as mesmas dificuldades, as mesmas tentações e os mesmos pecados do que qualquer outro ser humano, mas fingem que com eles é diferente. Eu me recuso a dizer que esses são os cristãos, porque esse não é o evangelho, mas é verdade que muitos cristãos pensam que é exatamente isso que eles têm que ser. Passar um bom verniz, fingir ser uma coisa que não são, ao invés de se renderem, mesmo com suas falhas e incapacidades, a Jesus Cristo e pedir que Cristo os transforme, para que pessoas de carne e osso vejam que nós cristãos também somos de carne e osso, que nós temos dificuldades, que nós temos tentações, que nós temos desafios, mas nós seremos todos redimidos, plenamente redimidos e transformados em Jesus Cristo. E ao pensar sobre uma igreja diante da cidade, e ao pensar sobre a missão de Deus diante de nós, nós não poderíamos começar com outra pessoa senão com Jesus. Jesus é o verdadeiro modelo da missão. E é isso que esse texto nos ensina, e eu gostaria de ler com vocês João, capítulo de número 4. É uma grande porção das Escrituras, eu vou ler, e depois nós vamos orar e ver o que Deus tem a nos dizer. A palavra diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta.
Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vamos orar. Senhor Deus, use a tua santa e poderosa palavra para verdadeiramente falar aos nossos corações. Que ela cumpra seus efeitos em nós, a tua igreja. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós falamos sobre missão, quando nós falamos sobre ser igreja, quando nós falamos sobre cidade, não tem como não começar com Jesus Cristo. E é interessante que quando nós chegamos a um texto como esse, um texto conhecido, João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher do poço, com a mulher samaritana. É interessante que logo no início desse texto, algumas coisas passam a nos chamar a atenção. Versículo 4, por exemplo, diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Bom, geograficamente isso não é verdade. Se você tem alguma familiaridade com o mapa de Israel nos tempos bíblicos, de modo muito resumido e de modo muito simples, você tinha a Galileia ao norte, essa é a região de onde Jesus veio. Você tinha a Judéia ao sul, era a região mais proeminente de Israel, era onde ficava a capital Jerusalém, portanto, todo o poderio e o centro político, militar, intelectual e religioso da nação de Israel ficava na Judéia. E no meio disso tudo tinha uma região, a região da Samaria. Os judeus mais radicais e mais ortodoxos, quando eles saíam da Judéia, embora o caminho mais curto para a Galileia fosse passar pelo meio de Samaria, eles não faziam isso. Eles davam a volta em Samaria até chegar na Galileia, do sul até o norte, desviando, evitando Samaria. Por quê? Porque Samaria para eles era um lugar de gente impura. Os samaritanos, se você conhece um pouco a história, quando houve a invasão dos assírios, no século VII a.C., aqueles mesmos assírios que nós estudamos no livro de Jonas, cuja capital era Nínive, certa vez eles invadiram o reino do norte, o reino de Israel, e não apenas levaram pessoas cativas para a Síria, como também pegaram vários outros povos, inimigos de Israel, de diferentes culturas, crenças e religiões, e colocaram em Samaria.
Porque eles sabiam que para você destruir uma cultura, não apenas você precisa dizimar ou tirar as pessoas dali, mas a melhor maneira de fazer isso, a maneira mais eficaz de destruir uma cultura, é misturá-la com outras culturas. Então você tem uma miscigenação no que diz respeito a raças, mas você também passa a ter um sincretismo no que diz respeito a religiões. Então os samaritanos eram sincréticos, eles não criam na Bíblia como os judeus criam. Eles criam no Pentateuco, os primeiros 5 livros da lei, mas sobre os profetas, sobre o Messias, eles tinham uma série de dificuldades, porque isso havia se misturado com as crenças de outros povos, com as crenças de outras raças. Então, eles eram considerados, pela tradição judaica, cerimonialmente impuros. De modo que não era necessário Jesus passar por Samaria. Ele podia evitar. Ele podia escolher dar a volta. Ele podia ir por um outro caminho, que levaria mais tempo, mas permitiria que ele se mantivesse cerimonialmente, culturalmente, religiosamente puro. Mas o texto nos diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Se não era necessário geograficamente, o porquê então era necessário? Era necessário espiritualmente. Porque ali Jesus iria se encontrar com essa mulher. E através do encontro com essa mulher, como nós vimos, toda uma cidade seria afetada. Então a primeira coisa que nos chama a atenção é que ao invés de Jesus evitar Samaria, como qualquer bom religioso faria, Jesus vai de encontro a ela. Ao invés de evitar aqueles que eram considerados impuros, Jesus vai direto para esse caminho, para que ele tivesse um encontro real com essa mulher. Olha os versículos 6 a 8. Jesus está diante de um poço, cansado da viagem, é meio-dia, vem uma mulher samaritana tirar água e Jesus fala, me dê um pouco de água. E aí, no versículo 8, entre parênteses, na minha Bíblia está entre parênteses, na Nova Versão Internacional, diz, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aqui realmente o texto fica estranho. Porque a verdade é que para os primeiros leitores desse texto, certamente eles ficariam chocados por tudo o que acontece aqui, porque tudo o que acontece aqui parece estranho. É um encontro nada habitual e o autor faz questão de mostrar isso. Porque Jesus se senta à beira de um poço sozinho, mas surge uma mulher. É meio-dia. Primeira estranheza está aí. Para nós que somos de outra cultura, de outra época, não temos noção da realidade, mas se nós pensarmos na lógica e no senso comum, a gente vai ver o porquê é estranho. Meio-dia no Oriente Médio não é momento de você ir até um poço buscar água. As mulheres iam buscar água bem cedinho pela manhã ou no final da tarde, por uma razão prática. O sol não está tão escaldante, o sol não está tão forte. Era um pouco mais agradável ir logo cedo ou no final da tarde. Imagine o sol do Oriente Médio no meio-dia. Jesus está ali. Não vem um grupo de mulheres, mas vem uma mulher. O leitor é convidado a pensar, por que será que essa mulher foi sozinha aí nesse horário? A gente já vai descobrir. Não apenas isso, agora Jesus, um homem judeu, está sozinho com uma mulher samaritana. E eu quero que vocês entendam que existem inúmeras barreiras entre eles aqui. Inúmeras barreiras entre eles. Existem barreiras culturais. Um homem não podia ficar sozinho com uma mulher. Existem barreiras raciais. Era um homem judeu e uma mulher samaritana. Era um homem puro cerimonialmente a partir da tradição e uma mulher impura cerimonialmente a partir da tradição. Existiam barreiras religiosas. Aquilo que Jesus cria não era exatamente aquilo que aquela mulher cria, portanto, esse encontro era extremamente improvável. Existiam barreiras de gênero, um homem e uma mulher, que nunca ficariam sozinhos, jamais conversariam diretamente um com o outro. Para você ter uma ideia, um rabino como Jesus, um mestre em Israel, não falava diretamente em público com outra mulher, nem que ela fosse sua esposa. Perceba o que está acontecendo aqui. Um mestre em Israel não falaria em público nem com sua esposa, porque homens não falavam em público com mulheres. Era uma cultura completamente diferente. Jesus está sozinho, judeu e uma samaritana, e Jesus fala com essa mulher, e Jesus vai além. Jesus faz algo totalmente ousado e inesperado. Não apenas fala com essa mulher, mas não fala de maneira impositiva, de cima para baixo. Fala com essa mulher como um igual. E mais do que isso, pede um favor a ela. Jesus se coloca com total docilidade e humildade, dizendo, você pode me ajudar?
Essa é a porta de entrada. Essa é a primeira ponte que Jesus vai construir para um diálogo. De modo que essa mulher fica totalmente surpresa. Ela diz, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? É como se ela estivesse dizendo, você não tem noção do que está acontecendo aqui? É literalmente, e é triste observar isso, mas essa mulher sabe da sua posição de inferioridade no status social. É como se ela estivesse dizendo assim, você não sabe que você não pode se dirigir a alguém não digna como eu? Você não sabe que é errado? Você está numa outra esfera, num outro status, numa outra realidade. Você se dirigir a mim não faz sentido nenhum. E pedindo água, pedindo um favor. Ou seja, além de tudo que já está errado aqui, para os olhos do leitor atento, Jesus pedir água viola, quem sabe, a última barreira. Porque não apenas ele está em território impuro, não apenas ele está quebrando o protocolo, não apenas ele está falando sozinho com uma mulher samaritana, sem o seu marido, sem mais ninguém, porque o texto declara, os discípulos haviam saído, e o texto deixa isso claro, porque é importante. Mas Jesus fala, me dá água. O que isso significa? Que na tradição judaica, se você tinha um utensílio impuro, digamos que eu sou cerimonialmente impuro e eu bebo dessa água, e eu ofereço a você, se você tocar esse copo, você se torna impuro. É o que Jesus está fazendo. Jesus está olhando para essa mulher impura, que tem um cântaro e fala, posso beber dele? Posso tocar esse cântaro também? Posso saciar a minha sede? Jesus não está desobedecendo às Escrituras. Isso é importantíssimo observar. Mas certamente ele está rompendo com a tradição. Mais do que isso, a reputação de Jesus está em risco. O que ele está fazendo aqui, se alguém soubesse, se alguém ouvisse, ele estaria em apuros, porque alguém questionaria a legitimidade do seu ministério por aquilo que ele está fazendo. Jesus está colocando tudo em risco por causa de uma mulher, e ele não se importa. Ele não se importa. E é interessante porque Jesus ele era ousado nos métodos, sem jamais abrir mão da verdade. E o que nos deve nos fazer perguntar num primeiro momento, o que será que mais nos importa? A nossa reputação ou alcançar pessoas? O que realmente nos importa? Com que tipo de gente nós nos relacionamos? Com que tipo de pessoas nós conversamos? Que tipo de prática nós exercemos? Que tipo de contato nós temos? Porque, para a mente moralista religiosa, alguns tipos de encontros, contatos, conversas, diálogos, amizades, relacionamentos, é impuro. Mas nós estamos mais preocupados com a nossa reputação ou com alcançar pessoas para o Evangelho, porque deixa eu te dizer uma coisa que pode ser uma surpresa para grande parte de vocês. Se nós somos uma igreja que estamos realmente dispostos a alcançar pessoas, nós devemos, tal como Jesus Cristo, estarmos igualmente dispostos a arriscar a nossa reputação para que isso aconteça. Viver o Evangelho é viver no limite. Viver o Evangelho é arriscar a reputação. Mas, Diego, o que vão pensar? Que pense. Mas tal pessoa está frequentando, tal pessoa está participando, você é amigo de fulano, de ciclano. Que pensem. Chega. Chega desse moralismo cristão que em nada tem a ver com o Evangelho. Chega de pensar que cristãos agora, porque estão dentro de um templo, são mais puros e mais importantes do que outras pessoas. Tenhamos a consciência de que todos nós estamos perdidos sem Jesus Cristo. E se Jesus está disposto a romper inúmeras barreiras para resgatar uma vida, nós precisamos fazer exatamente a mesma coisa. Nós precisamos mergulhar na cultura. Nós precisamos mergulhar no abismo. Nós precisamos ir a lugares que outras pessoas não iriam. Nós precisamos ter conversas que outras pessoas não teriam. Não porque nós estamos dispostos a romper fronteiras bíblicas, de maneira alguma é o que eu estou dizendo, mas porque nós estamos dispostos a romper fronteiras da tradição e da cultura, se para isso for necessário pessoas serem alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Sejam barreiras culturais, sejam barreiras socioeconômicas, sejam barreiras raciais, sejam barreiras de gênero.
Porque em Jesus Cristo não existe mais branco, não existe negro, não existe homem, não existe mulher, não existe rico, não existe pobre. Todos precisam de Jesus Cristo. E Jesus sabe disso. É por isso que ele vai ter vários encontros, nada ortodoxos culturalmente ou religiosamente falando. É por isso que Jesus ele vai se encontrar com essa mulher quando não deveria. É por isso que Jesus vai curar no sábado, quando todos dizem, não, curar no sábado é pecado, porque no sábado não se trabalha. É por isso que Jesus vai permitir que seus discípulos colham de diferentes colheitas também no sábado, embora os religiosos iam falar, como é que você permite esse tipo de coisa? Jesus ele vai avançando. Jesus tem um plano, e o plano é a redenção da humanidade. E Jesus não se importa muito com a forma e muito com o método, ele se importa com a essência. E a essência do coração de Deus é alcançar pessoas perdidas com o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus sai da zona de conforto. Absolutamente todas as vezes. O mesmo Jesus que se encontra com uma mulher no poço ao meio-dia é o mesmo Jesus que se encontra com um mestre da lei na calada da noite chamado Nicodemos. Porque ele tem uma reputação e ele tem vergonha que outros vejam ele com Jesus num primeiro momento. Mas Jesus olha para Nicodemos e fala, Nicodemos, você é um sujeito bom, você é um sujeito rico, você é um sujeito respeitado, você acha que por isso a sua vida é adequada, mas deixa eu te dizer uma coisa, você precisa nascer de novo. Não importa quem nós somos. Não importa qual status nós temos, não importa de qual classe social nós pertencemos, não importa os lugares que nós frequentamos, não importa o nosso passado, seja ele drástico, terrível, pecaminoso ou moralmente bom, todo ser humano precisa ser resgatado por Jesus Cristo. Jesus se encontra com essa mulher. E Jesus diz no versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva? Jesus estabelece uma ponte cultural. Quais são as pontes culturais que Deus tem nos dado? Eu vou simplificar para nós. Quais são os diálogos que você tem com diferentes pessoas? Qual é o seu ambiente de estudo? Qual é o seu ambiente de trabalho? Use isso como uma ponte. Interesses comuns. Eu já citei esse exemplo várias e várias vezes. Por muito tempo, uma das minhas grandes pontes culturais foi a arte marcial, foi luta, foi jiu-jitsu. E até hoje nós temos frutos na nossa igreja de pessoas que eu conheci no tatame. E que a partir da luta, fiz disso uma desculpa para compartilhar o Evangelho. Pode ser qualquer coisa. Qual é seu ambiente de trabalho? Qual é seu ambiente de interesse? Quais são os diálogos que você gera com as pessoas? Use isso como uma excelente desculpa para que, de alguma maneira, você faça tal como Jesus sempre fazia. Ele começa com um assunto, mas ele sempre caminha para o Evangelho. Não importa o assunto, ele sempre caminha para o Evangelho. Ele começa pedindo água e ele já vira para falar do quê? Água viva. Peraí, ele estava com sede, ele estava falando de água literal. Sim, ele estava com sede, ele estava falando de água literal, mas ele constrói uma ponte para que a partir dessa ideia e dessa ilustração, ele pudesse falar da verdadeira necessidade dessa mulher. Não a sede física, mas a sede por sentido. Jesus respondeu, quem beber dessa água, versículo 13, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele está olhando para essa mulher sedenta não apenas fisicamente, mas sedenta espiritualmente. E ele quer não apenas saciar sua sede, mas veja a dimensão do que Jesus fala. Ele quer que essa mulher entenda a diferença entre cântaro e poço. Ela tem um cântaro na mão. E ela acha que se esse cântaro for cheio, sua sede será saciada. Isso é verdade, fisicamente falando. Mas Jesus está falando de algo completamente diferente. Eu não quero que você seja um cântaro. Eu quero que você seja uma fonte. Eu quero que você seja tão saciada, mas tão saciada, que você não viva mais apenas pelas suas carências, mas que você se torne uma fonte de saciedade para aqueles que estiverem ao seu redor. Essa é a vida cristã, gente. É uma vida onde nós não vivemos mais pelas nossas carências, tentando matar nossa sede em tudo que é possível e tentando sugar de outras pessoas aquilo que eles podem nos dar. Não, agora em Jesus Cristo, tendo sido cheios pelo Espírito Santo, nós nos tornamos tão completos e tão saciados que aquilo que brota de nós não é mais carência, mas é água viva para matar a sede dos outros. É isso que significa ter um encontro real com Jesus.
É como se ele dissesse: eu não quero apenas matar a sua sede momentânea. Eu quero torná-la fonte de saciedade para quem estiver ao seu redor. E aqui, a água como representação de algo muito mais profundo. Não são as carências óbvias como a sede física, mas a sede por significado, essa sede que todo ser humano possui. Eu acho muito interessante porque aos críticos da fé cristã, aos céticos, aqueles que se dizem agnósticos ou ateus, costumam dizer que nós somos um amontoado de células, um grande acidente cósmico e que, portanto, nós estarmos aqui não tem nenhum propósito e nós viemos a partir de uma explosão, ou seja, qualquer outra realidade possível, e não apenas não sabemos de onde viemos, mas também não existe vida após a morte, porque no dia em que você morre, acabou, você volta a ser pó. É muito triste viver assim. Porque se você está dizendo que a nossa origem foi um acidente e que depois do momento que nós fechamos os olhos não tem mais nada, pelo menos tenha a coragem de dizer que a sua vida não tem sentido nenhum. Porque essa é a implicação óbvia. Se você não sabe de onde veio e você não sabe para onde vai, você não tem como explicar o meio do caminho. Mas a fé cristã nos traz sentido em todas essas coisas. Nós sabemos que nós viemos de Deus, nós sabemos que nós voltaremos para Deus e, portanto, nós entendemos que a nossa vida é carregada de sentido e significado. Nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso, que nós temos propósito, que Cristo se revelou a nós e, portanto, Cristo agora pode se revelar através de nós. Sentido. Eu não quero que você seja alguém, Jesus está dizendo, que passa a vida tentando matar sua sede. Eu quero que você seja a fonte transbordante de água viva. Quantas vezes nós já nos sentimos secos, sugados, vazios? E aí Jesus vem, hidrata a nossa alma, mata a nossa sede, nos enche de esperança. É isso que Jesus está querendo fazer com essa mulher, que ela não seja mais dominada por suas carências, mas regida por um propósito. A mulher olha para Jesus no versículo 15 e diz: Senhor, me dá dessa água então. E preste atenção no que ela diz: para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Duas coisas. Jesus, eu não quero ter mais sede, mas mais do que isso, eu não quero mais voltar aqui. Essa mulher ia ao meio-dia para evitar as outras mulheres. Porque ela já tinha tido 5 casamentos fracassados. 5 divórcios. E agora o texto vai nos mostrar que esse 6º homem sequer é marido dela. Ela é uma mulher falada, gente. Isso é implicação óbvia. Ela é uma mulher que quando chega entre outras mulheres, as outras olham e falam: eita, segura teu marido aí, hein? É desse tipo de mulher que a gente está falando. Quando ela diz: Jesus, me dá dessa água para que eu não tenha que voltar mais nesse poço, é que o poço não é apenas uma realidade física, é uma representação da sua vergonha. Poço é lugar de sofrimento aqui para essa mulher. Esse poço, se ela pudesse, ela evitaria. Se ela pudesse, ela ficava trancada dentro de casa. Você percebe que esse é o tom da conversa? Eu não quero mais voltar aqui. Eu sou conhecida nessa cidade, eu não tenho a melhor das reputações e eu não desejo lidar com a crueldade de outras pessoas, Jesus. Então, se o Senhor tem uma água que mata a minha sede, de modo que eu não precise voltar aqui, eu agradeço, eu quero essa água. E aí Jesus fala: ok, então vai lá buscar seu marido e volta. Ela fala: eu não tenho marido. Ela não entrega tudo de uma vez. Jesus fala: pois bem, você disse bem, você não tem marido, já teve 5. E o que você tem agora não é teu marido. Você só mora com ele. O que você acabou de dizer é verdade, essa mulher diz. Vejo que é profeta. Jesus agora toca numa ferida profunda. Ele chega no ponto onde existe necessidade de cura. Não tenho marido, ela diz. Ele fala: sim, você já teve 5 divórcios, você mora com alguém. Jesus reafirma o que ela já sabe, essa relação não é legítima. Mais do que isso, Jesus está falando de algo que traz uma realidade maior, que esconde algo maior. Essa situação dessa mulher é apenas um sintoma. Aquela sede por satisfação, esse desejo que também todo ser humano tem. O desejo de ser amado.
O maior desejo do ser humano é ser amado. E quando nós não encontramos a satisfação no amor de Deus, nós ficaremos mendigando amor para o resto da vida. Era o que essa mulher vivia. Porque o amor de Deus não estava aperfeiçoado nela. Ela buscava fragmentos de amor no braço de outros homens. O ponto definitivamente não são as relações fracassadas, o ponto é a busca que essa mulher oferece aqui. Diante disso ela fala: Jesus, eu vejo que o Senhor é profeta. Jesus dá nome ao pecado. Isso leva a conversa para um outro patamar. Preste atenção, Jesus não começa atacando o problema. Jesus começa dialogando com a mulher, pedindo ajuda a ela. Você não fará nenhum bem para ninguém que não tem um relacionamento com Deus, se você, num primeiro momento, chegar para essa pessoa: olha, eu vim te falar do Evangelho, e a pessoa fala: ok, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que se você não aceitar, você vai para o inferno. Você realmente acha que essa é a melhor estratégia? Embora, pode parecer curioso, mas eu já vi muitos cristãos evangelizando desse jeito. Eu vim aqui para te dizer que se você morrer hoje, você vai para o inferno. Primeiro, com que autoridade você diz isso? Quem é você para julgar os corações? É verdade que a única maneira de salvação é em Cristo, mas como é que você pode afirmar para o outro que você mal conhece que ele não crê em Cristo Jesus? Primeiro, o equívoco está aí. Segundo, certamente é a maneira como conduzir esse processo. No entanto, num determinado momento da conversa, Jesus chega na questão. Porque não existem boas notícias antes das más notícias. Não existe reconhecimento de necessidade por salvação, se nós não percebermos antes que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Não pode receber a graça de Deus aquele que não reconheceu primeiramente que está completamente perdido sem Ele. Então ela começa a perceber que Jesus é um homem diferente de todos os homens que ela já conheceu. Jesus está dizendo: você precisa ser liberta, você precisa apaziguar sua alma, você precisa parar de esconder, você precisa de perdão. Você sabe o que é isso. Você já passou por isso. Se você está aqui, você já passou por isso. Ou talvez você está passando por isso. Angústia de uma alma inquieta. Não conseguir dormir à noite. Por alguém que você não consegue perdoar. Ou por saber que você cometeu uma ofensa que não tem como voltar atrás e você não consegue se perdoar. Por algo errado que você fez, ou por algo errado que fizeram contra você, ou simplesmente pela convicção de que há algo mais na vida do que simplesmente aquilo que você tem vivido. Jesus fala: você precisa de perdão. Você precisa de um Salvador. E aí ela começa a fazer algumas perguntas que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Ela fala basicamente o seguinte: ok, Jesus, os nossos antepassados adoram no Monte Gerizim. Vocês, judeus, dizem que o monte certo para adorar é lá em Jerusalém. Onde é que a gente adora? O que isso tem a ver com a conversa que Jesus está tendo com ela? Ela está desviando o assunto? Não, muito pelo contrário. Ela percebeu que Jesus é um profeta de Deus. Então, uma vez que Jesus mostra para ela que ela precisa de arrependimento e perdão, a pergunta que ela faz é: ok, onde é que eu adoro? Como é que eu me acerto com Deus? Como é que eu me relaciono com Ele? Se nós tivéssemos uma intencionalidade real todos os dias, nós nos surpreenderíamos com quantas pessoas já estão buscando a Deus e elas não sabem onde encontrá-lo. Não é que tem muita gente por aí simplesmente não querendo saber de nada, embora em parte isso é verdade, mas tem muita gente que realmente quer conhecer a verdade. Porque Deus já está trabalhando no coração dessa pessoa, ela só não sabe como. Ela está se perguntando onde. Onde é que eu adoro? Em qual templo eu adoro? Em qual lugar sagrado eu adoro? Em qual monte sagrado eu adoro? E Jesus diz: minha filha, não tem a ver com geografia. Tem a ver com uma disposição do coração. Não é onde você adora, é como você adora. E como é que se adora a Deus? Com sinceridade de coração. Como é que a adoração que Deus reconhece é uma adoração espiritual? É em espírito e é em verdade. É pelo Espírito de Deus e é com sinceridade de coração. Não é onde você adora, é como você adora. Não é um lugar, são todos os lugares.
E deixa eu te dizer uma coisa que muitos cristãos não entenderam. Uma igreja que deseja ser fiel na sua missão na cidade, uma igreja que deseja ser fiel na cultura onde ela está inserida, ela precisa compreender que não há mais fragmentação da vida. Cristo é Senhor na totalidade, não em partes. Ou seja, a adoração acontece sim aqui no templo, mas ela transborda para a vida. A adoração acontece na casa. A adoração acontece no trabalho. A adoração acontece nos negócios. A adoração acontece na faculdade. Se a adoração não acontecer em todos os ambientes da nossa vida, nada mais é do que um preceito religioso e de uma agenda religiosa, aquilo que nós fazemos apenas no domingo. Se você não adora a Deus na maneira como você trabalha, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você honra os seus pais, como você cuida dos seus filhos, como você se relaciona com seus amigos, como você faz negócios. Se você faz negócios de um jeito que Deus não teria orgulho de ver a maneira como você conduz negócios, você não entendeu o que é adoração a Deus. Se você trata o seu patrão de uma maneira em que você trabalha apenas quando ele vê, você não entendeu o que é adoração no trabalho. Se você é patrão e explora teu empregado e você não entendeu o que é adoração no trabalho também, veja que nós não fragmentamos mais a nossa vida. Não, isso daqui é espiritual. Isso daqui Deus não tem nada a ver. Isso daqui não é espiritual. Isso daqui é a minha vida, isso daqui são as minhas decisões. Isso daqui eu oro para que Deus me conduza. Isso daqui eu não preciso orar, isso daqui eu sei fazer. Aqui eu não preciso de Deus, aqui eu preciso só da minha competência. Nós colocamos Deus como um ser diminuto, um ser reduzido, que é Senhor sobre algumas áreas da minha vida, mas não sobre outras. E se Ele é Senhor sobre algumas áreas da minha vida, mas não sobre todas, Ele não é meu Senhor de maneira alguma. Não é onde a gente adora, é como a gente adora, em todos os lugares. É Jesus dizendo, eu estou falando da promessa de Deus vindo e habitando em você. Imagine a mente dessa mulher ouvindo essas coisas, porque Jesus está dizendo, mulher, esse teu corpo será templo do Espírito. E ela poderia estar pensando, mas como assim o meu corpo, de certa forma, é meu objeto de vergonha? É aquilo que foi defraudado por outros homens. É aquilo que eu gostaria de não ter feito, mas agora já está feito e eu tenho que lidar com a reputação e com a má fama. Como assim esse meu corpo que todos dizem que é impuro, Deus quer habitar nele? É isso. É em todos nós, seres impuros, nos quais Deus faz a sua habitação. Mas aí ela diz, ok, eu estou entendendo, eu quero isso, eu anseio por isso, mas eu sei que um dia o Messias virá, ou um dia o Messias virá. E olha o versículo 25 e 26. Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando ele vier explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Ela fala, eu quero. Eu anseio pela redenção, eu espero pela vinda do Messias. E Jesus diz, não precisa mais esperar, eu estou aqui. Deixa eu te dizer algo incrível que talvez você não saiba. Esse é o único momento no Evangelho de João onde Jesus fala de modo direto, explícito, verbal a alguém, eu sou o Messias. Isso não é coisa pequena. Não são aos doutores da lei. Não é diante dos religiosos, não é diante dos poderosos, é diante de uma mulher ao meio-dia, sozinha, na frente de um poço, de reputação duvidosa, que tinha vergonha de se relacionar com outras pessoas, que não frequentava ambientes onde tinha uma população maior. É diante dessa mulher que Jesus fala, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou o cumprimento das Escrituras, eu sou o ungido de Deus, eu sou o Salvador da humanidade. Porque Jesus se revela aos pequeninos. Jesus se revela a quem tem a vida desgraçada. Jesus se revela a quem reconhece que sem Ele não tem mais esperança para dar mais nenhum passo. Jesus se revela a quem ganha por si mesmo a percepção, ou melhor, ganha por Deus a percepção em si mesmo de que já não se basta. É a única maneira e é o único momento no Evangelho de João onde ele diz, eu sou o Messias. Aí vem o versículo 27, também os versículos 30 a 38, e parece que é um parênteses na história.
Enquanto Jesus está nesse momento dramático, nesse encontro transformador, aí o autor também de propósito diz, e aí os discípulos chegam, e eles olham para Jesus e para a mulher, não dizem nada, mas pensam, o que Jesus está fazendo? Eu não sei se você consegue captar isso. A profundidade e o absurdo do que está acontecendo aqui. Os discípulos, na sua mente e no seu coração, estão julgando o próprio Cristo. O que é que ele pensa que ele está fazendo? Então não se surpreenda de ser julgado por outros irmãos. Até Cristo foi julgado pelos seus discípulos. Embora ele estivesse completamente correto. Eles chegam, e como é que eles chegam? É uma denúncia, esse texto é um contraste sem tamanho. Porque eles tinham ido comer. Então eles chegam, e eles estão pensando, Jesus está ultrapassando algumas barreiras. Que história é essa dele falar com alguém sozinho, com uma mulher e com uma samaritana? Mas eles não falam nada, a mulher sai. Enquanto Jesus está se ocupando de salvar vidas, ouçam isso em nome de Jesus, os discípulos estão literalmente preocupados com seus próprios estômagos. Eu vou repetir. Enquanto Jesus está preocupado em salvar vidas, os discípulos de Jesus estão preocupados em satisfazer as suas necessidades. Não existe tragédia maior que essa, meus irmãos. Saber que o mundo está perdido e se preocupar só com o próprio estômago. Não tem tragédia maior do que aqueles que receberam a revelação do Evangelho se preocuparem mais com o que os outros vão pensar e com o que eles vão comer, e se as suas necessidades estão satisfeitas, e se seus bolsos estão cheios, e se seus estômagos estão saciados, e simplesmente ignorando uma cidade inteira que está caminhando rumo à perdição. Não existe tragédia maior do que essa. Não existe tragédia maior do que uma igreja plantada na cidade que se preocupa apenas consigo mesma e com suas carências, enquanto a cidade sofre as dores do pecado. Não existe nada pior do que discípulos de Jesus que não compreenderam para o que Jesus veio. Jesus toca na ferida dessa mulher, mas ele toca para limpar, para gerar arrependimento, para gerar mudança, para trazer cura, para derramar graça. E agora, qual é a reação dessa mulher? Olha comigo o versículo 28 e versículo 29. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Meus irmãos, eu preciso admitir a vocês, quando eu preparava essa mensagem, eu não consegui me conter diante desses dois versículos, eu fui levado às lágrimas. Porque tem tanta riqueza nesses dois versículos, que se a gente lê de modo rápido, de modo displicente, a gente não percebe. A primeira riqueza, deixando o seu cântaro. Para que aquela mulher foi no poço? Para matar sua sede. Ela precisa do cântaro para pegar água, para matar sua sede. Esse era o propósito da sua vida naquele momento. Quando o texto diz, ela deixa o seu cântaro, é um escândalo, é uma denúncia, é uma percepção profética do que aconteceu. Uma mulher que tinha sede se encontra com Jesus Cristo e entende que a sua sede física não tem mais sentido, porque a sua sede espiritual foi saciada. Ela não precisa mais de cântaro. Ela não precisa mais de muletas. Ela não precisa mais se preocupar com aquilo que ela tem nas suas mãos. Ela abandona tudo. É tal como os discípulos que, abandonando suas redes, foram e seguiram a Jesus. Quando nós temos um encontro real com Jesus, aquilo que está nas nossas mãos, ela perde o sentido. Porque nada é mais importante do que definitivamente ter a nossa sede saciada por Ele. Não apenas isso. Uma mulher que vai ao poço ao meio-dia para não ser vista, o texto diz que ela vai à cidade. Ela vai para a cidade. Gente, é uma mulher que não quer ver gente e ela vai para o lugar onde a multidão está. E ela diz ao povo algo que, meu Deus. Ela diz, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Uma outra versão, ela corre no meio da multidão e diz, venham conhecer um homem que sabe tudo sobre mim.
Outra versão diz: venham conhecer um homem que me conhece. Meus irmãos, tudo para essa mulher era muita coisa. Tudo para essa mulher era muita coisa. Ela está dizendo: venham, vejam um homem que sabe tudo ao meu respeito. Venham ver alguém que realmente me conhece. Um homem que pela primeira vez me entendeu como nenhum outro homem. E ela fala isso para pessoas que conhecem quem ela é, que sabe qual é a sua história. É como se ela estivesse dizendo: ele não é alguém que me despe fisicamente, mas alguém que me desnuda espiritualmente. Alguém que enxerga os meus maiores dilemas. Alguém que compreende o maior ou a maior de todas as minhas dores, e alguém que se torna a resposta para a minha vida. Será que ele não é o Cristo? O que essa mulher está fazendo? Ela mergulha na sua cultura para dizer a todos que em Jesus sua vida ganhou sentido. Uma mulher que tinha vergonha de si mesma vai para o meio da cidade e diz: eu encontrei alguém. Sabe por quê? Porque quem tem um encontro real com Jesus se apressa em falar dele. E o nosso texto termina dizendo que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Por causa do testemunho dela. Por causa disso, vidas foram transformadas. Por causa dela, muitos foram levados a Jesus. Ou seja, o que esse texto tem a nos dizer? O que significa ser uma igreja para a cidade à luz desse texto e desse encontro que Jesus tem com essa mulher? Significa que, antes de tudo, nós precisamos ser como Jesus. É ajustar a rota da nossa vida. É entender que alguns caminhos podem ser evitados, mas esses caminhos que antes eram evitados por nós passam a ser necessários. É ir de encontro a pessoas. É entender que há uma necessidade espiritual do outro lado da rua. É sair do lugar seguro, é romper barreiras. Sejam elas culturais, raciais, religiosas, socioeconômicas ou de todos os tipos. É entender o que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses. Capítulo 3, versículos 11 a 14. Nessa vida não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É tal como Jesus chegar diante da impureza sem se permitir ser contaminado por ela. É chegar diante da impureza para levar a purificação. Não é ultrapassar limites pré-estabelecidos pela palavra de Deus, mas é ir além, a partir desse ambiente de zona segura e romper barreiras que às vezes se fazem necessárias. Então, no primeiro lugar, é ser como Jesus, e definitivamente o mais importante é ser como Jesus, mas nós também precisamos ser como essa mulher. Nós precisamos agir também como essa mulher, porque todos nós também éramos o que eu vou chamar de samaritanos espirituais. Todos nós estávamos à parte do povo de Deus. Todos nós estávamos distante das promessas. Todos nós, diz o apóstolo Paulo, estávamos mortos espiritualmente. Nós precisamos ser um povo que não se esconde. Gente que é consciente, sim, das suas falhas. Como vários irmãos honestos chegam para mim e dizem: mas, Diego, eu não sei, como é que eu vou falar de Jesus para gente que conhece minha vida e sabe o que eu fazia há 10 anos atrás? Para alguns de vocês não é 10 anos atrás. Para alguns de vocês é 10 meses atrás. Para alguns de vocês é 10 dias atrás. Para alguns de vocês, a novidade da sua vida começa hoje. Como é que eu vou falar amanhã para alguém que me conhece hoje e sabe que minha vida não tem essa reputação tão boa quanto a reputação do que um cristão deveria ser? Se lance nos braços de Jesus e não seja intimidado por aquilo que foi a sua história. Seja consciente das suas falhas e das histórias quebradas, mas nós precisamos ser gente que deseja dizer a todos que encontrou Jesus. É sermos uma igreja, e perceba a beleza disso, que está no coração da cidade. É exatamente isso que geograficamente nós faremos.
Nós iremos para o coração da cidade. E eu espero que isso não diga respeito apenas a uma geografia, mas a uma realidade espiritual. Uma igreja que ama a cidade, uma igreja que serve a cidade, uma igreja que está no centro da cidade para dizer o seguinte: venham, nós encontramos o Cristo. Venham, vocês também podem conhecer a Jesus. Mas, meus irmãos, isso demanda intencionalidade. Isso demanda um desejo de sair da nossa zona de conforto, disposição em mergulhar na cultura. Falo ou não falo? Falo. Vocês estão aqui, então vocês não vão ficar ofendidos. Quem não tiver, talvez fique. Às vezes a gente acha difícil vir para um culto. Que chove, porque está frio, porque está calor, porque é férias, porque é tempo de trabalho, porque a escola está começando, porque a escola está terminando, porque eu estou feliz e eu tenho que comemorar, porque eu estou triste e eu não quero sair de casa. Tudo é razão, a gente não consegue vir para o culto. Como é que a gente quer alcançar a cidade? Como eu oro para que Deus faça um avivamento em nós? Como eu oro para que os cristãos adormecidos acordem? Como eu oro para que os cristãos nominais se convertam verdadeiramente? E como eu oro para que você que tem sido afetado por Jesus Cristo e está apaixonado por Ele, possa contagiar a outros com essa paixão. Como eu oro para que vidas sejam transformadas, tal como essa mulher que, tendo um encontro com Jesus, vai para o meio da cidade e diz: eu conheço alguém e vocês também precisam conhecer. É tudo por Ele. É tudo para que conheçam Ele. Nele não há mais timidez, não há mais vergonha, não há mais necessidade de nos escondermos. Que todos ouçam que o Cristo está aqui, que todos ouçam que Ele veio até nós. E eu encerro com uma citação de Martin Lloyd-Jones, que diz que renovação pessoal traz renovação comunitária. Avivamento pessoal traz avivamento comunitário. Que nós possamos orar por avivamento nas nossas próprias vidas. Que nós possamos orar por um sopro do Espírito nas nossas vidas. Para que nós vivenciamos um sopro do Espírito nessa igreja. Para que nós possamos vivenciar um sopro do Espírito nessa cidade. Para que essa cidade inteira, tal como Sicar, saiba que eles podem conhecer a Jesus. E que nós tenhamos o privilégio de dizer para ela que Jesus está aqui. Amém?